João 2,19 Jesus lhes respondeu: destrui este templo, e, em 3 dias, eu o reconstruirei. Comentários Otávio Rosa. Observando a fala do nosso Senhor Jesus, notamos que o Senhor deixa bem claro que o homem não tem autoridade ou poder para acabar com sua vida, porém o Senhor que doa sua vida em favor da humanidade. Quando o Senhor Jesus diz que destruirá esse templo, ele não está falando de paredes como os religiosos imaginam. Basta olhar a quantidade de templos religiosos que temos. Mas o Senhor Jesus falava do seu corpo que haveria de ser entregue à morte por causa da humanidade e que em 3 dias ressuscitaria dentre os mortos. Porém, na ocasião sua falar, destruir foi interpretado como se o Senhor estivesse falando diretamente das paredes onde religiosamente o povo buscava a presença de Deus. Contudo, sendo guiados por cegos, eles não conheciam o Deus o que eles adoravam. Basta ver que eles não o reconheceu na pessoa humana de Cristo Jesus, e tampouco tiveram sabedoria, pois ao que parece os mesmos não tinham o hábito de ler a Torá, o Antigo Testamento como é conhecido por nós, pois se lessem a Bíblia saberia quem era aquele homem, de nome Jesus. A primeira coisa que precisamos entender é que sem o hábito de leitura bíblica não tem conversar. Se a nação do Senhor Jesus Cristo tivesse esse hábito, não tramaria matá-lo, antes se voltaria ao Senhor seu Deus e o adoraria, se arrependendo dos seus maus caminhos e voltando aos caminhos do Senhor. Segundo, estudar a Bíblia, pois uma vírgula pode mudar todo o sentido da fala empregada pelo Senhor Jesus ou pelos seus prepostos. Por falta de conhecimento, aqueles religiosos, que embora entendesse da tradição, dos costumes e das práticas religiosas de seus antepassados, os mesmos não sabia interpretar a Sagrada Escritura. Terceiro, buscar sabedoria do Espírito Santo para compreender as revelações do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Pois embora praticamos a leitura diária da palavra deixada por Cristo Jesus, estudamos, sem o conhecimento revelador do Espírito Santo, não conseguiremos compreender o que de fato o Senhor quer nos falar, como foi o caso dessa passagem. Por falta da revelação do Espírito Santo, os religiosos não entenderam que o Senhor Jesus Cristo estava falando de si mesmo, que em 3 dias destruiria o seu corpo físico, dando como oferta de sacrifício, de perdão de pecados, para que por meio daquele ato todos os pecados cometidos pela humanidade fossem perdoados caso os mesmos se arrependessem e voltando para Cristo Jesus, o aceita-se como seu único e suficiente Salvador. De igual modo são os templos religiosos cristãos pós-Cristo. Se o Senhor deixou bem claro que não foi o homem responsável pela sua morte, mas sim sua extrema vontade de purificar a humanidade com seu sangue, e que o templo na qual o Senhor se referia era a si mesmo e não às paredes erguidas, não faz sentido, a menos que sejamos religiosos que não entendemos o plano perfeito de Cristo Jesus na cruz e ainda, assim como os judeus, esperamos pela promessa de Deus, pois construir paredes com a finalidade de buscar a presença de Deus, negamos a promessa feita por Cristo Jesus e antes testificado por João Batista, que por Cristo seríamos batizados com o Espírito Santo, este que tem a incumbência de nos conscientizar do erro e do pecado e que, segundo o Senhor Jesus Cristo, habita em cada um que em seu nome crê e for batizado, ou quando disse que sempre estaria presente onde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome. Outro ponto que precisamos destacar é o fato de que dificilmente os cristãos frequentadores de templos religiosos buscam a presença dentro dos seus lares, trabalhos ou em quaisquer outro lugar que possa estar que não seja dentro do templo. Contudo, se como cristão entendermos que somos a igreja onde Cristo Jesus habita por meio do seu Espírito Santo de maneira exclusiva e individual, pregando o Evangelho de Cristo aonde formos, sem rótulos de templos religiosos, mas antes como foi com apóstolos Felipe ao discipular o etíope, que creu em Cristo Jesus, foi batizado e seguiu para sua terra natal, a Etiópia, levando consigo as boas novas, ou seja, o Evangelho de Cristo, no qual a Bíblia não nos fala. Contudo, o mesmo deve ter sido um embaixador de Cristo Jesus no seu país. Porém, se acreditarmos que o cristão só pode ser cristão se estiver vinculado a uma instituição religiosa, estamos confessando que muitos dos que creram em Cristo Jesus e desejaram segui-lo, entretanto, foi pelo próprio Jesus dispensados para suas casas, familiares e amigos, não recebeu a salvação, mesmo desejando e crendo no Autor da vida. Aliás, os próprios apóstolos então agiram em contradição ao partir cada um para um lado anunciado o Evangelho de Cristo, e que de maneira errada o discípulo do apóstolo Pedro,
João ou Marcos, autor do livro de São Marcos, escreveu que o Senhor Jesus Cristo nos ordenou irmos e pregarmos o Evangelho. Logicamente existem cristãos que precisam de uma atenção especial maior, principalmente se o mesmo estiver chegando de uma doutrina religiosa humana que lesionou sua mente. Porém, esse mesmo indivíduo não pode ver em nós o seu líder, pois temos só Senhor, que por nós entregou sua vida e a compor ao terceiro dia. Cristo, o único Papa que devemos total e exclusiva devoção, e o bom e único pastor da Igreja Cristã Católica ou Protestante. Assim como Cristo ofereceu sua vida em favor de nós, hoje devemos agir de igual modo e semelhança, abrindo mão de nossas vidas para pregar o Evangelho de Cristo. Todavia, um cristão criado dentro do templo religioso está constantemente buscando saciar suas vontades com petições, promessas, novenas, campanhas e reuniões, sempre buscando o positivismo e a prosperidade. Porém, nossa positividade está na plena consciência de que em Cristo Jesus somos mais que vencedores e que nossa prosperidade é a vida eterna em Cristo Jesus. Todas as outras coisas não passam de doutrinas erradas ensinadas por homens que distorcem o Evangelho de Cristo para tentar deixá-lo mais atrativo. Todavia, se a cruz de Cristo não for o suficiente para levar o pecador ao arrependimento, não será a materialidade capaz de fazer isso, pois quem busca a Cristo Jesus por interesses pessoais, de fato nunca recebeu a Cristo na sua vida, mas antes tem agido com Judas Iscariotes, ou como aquele jovem rico, e qualquer templo religioso que ensina tais práticas nunca pertenceu a Cristo Jesus. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.